Boa noite a todos. Nós vamos estudar, nós estamos no capítulo Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós vamos ler hoje o segundo tópico desse capítulo, chamado Reconciliar-se com os adversários. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou queira perguntar ou colocar as suas opiniões, fique à vontade. Reconciliar-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com o seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles que, sobretudo, apresentam uma certa gravidade com a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro, pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Eu vou começar o primeiro tópico, a gente comentar um pouquinho o que Jesus queria dizer com essas palavras. Então ele coloca: reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz. O que vocês acham que é o juiz aqui? Quem? A nossa consciência. O juiz aqui que ele coloca é a nossa consciência. Por que é a nossa consciência? Porque na nossa consciência está gravadas as leis de Deus. Então a primeira coisa que ele coloca: a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz. A nossa consciência, né? Então ele diz: olha, resolva com aquela pessoa aquela pendência, aquela mágoa, aquela vingança. Por quê? Porque se você não resolver, o que vai acontecer? Você vai desequilibrar na tua consciência as leis de Deus. Você vai desarmonizar na tua consciência as leis divinas que estão em você. Então entregar ao juiz, né, a gente tem que entender aqui a palavra de Jesus de uma forma mais profunda, porque Jesus, quando dizia
ele estava falando para o nosso eu, para a nossa alma. Ele não estava falando de um juiz à parte. Ele não estava falando de um tribunal à parte. Ele não estava falando de uma acusação à parte. Quando Jesus comentava, quando ele falava das parábolas, ele sempre estava dizendo para o nosso psiquismo, para a nossa alma, para o nosso eu. Então, reconciliar com o nosso adversário, antes que nos entregue ao juiz, antes que nós desequilibramos as leis de Deus, é dar o perdão, é ser misericordioso. Então, quando a gente passa a estudar a misericórdia, porque o capítulo fala sobre misericórdia, fala sobre perdão, nós devemos entender que Jesus estava nos ensinando a sermos inteligentes. Nós não precisamos ficar aprisionados. É necessário que eu compreenda os meus sentimentos. É necessário que eu compreenda o meu comportamento, as minhas atitudes. Porque tem um outro fator: ninguém erra sozinho. Na verdade, existe uma conveniência de ambos os lados. Sempre há. Sempre há. Ou sempre há da nossa parte uma certa conveniência. Então ninguém erra sozinho. Então nós precisamos analisar, porque aquele que se conhece, quando se diz, quando um não quer, dois não brigam. O que isso quer dizer? Aquele que se conhece não espera acontecer o fato em si. Ele já se previne. Se ocorrer o fato em si, é claro que é necessário a misericórdia e o perdão. É necessário que a gente dê esse perdão para que a gente não fique aprisionado. Só que a doutrina, ela nos ensina, quando Jesus disse isso há 2000 anos atrás, quando a gente pega essas palavras e leva pela letra que mata, dá-se a entender que Deus é um tribunal, que Deus é uma figura à parte, e quando nós desencarnarmos, nós vamos passar por um tribunal, não é isso? Por um juízo. Parece um juízo final, mas na verdade não. O tribunal que ele diz aqui é o tribunal da nossa consciência. Porque se eu não sou misericordioso, se eu não perdoo, automaticamente eu não vou obter perdão. É o que nós estudamos no capítulo anterior. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Não é que Deus é uma figura à parte vingativa, é porque Deus está na nossa consciência. Conforme eu estou agindo, é conforme eu recebo. A partir do momento que eu sou misericordioso, eu passo a receber também a misericórdia. Eu me abro à misericórdia, eu me abro ao amor. Se o outro não quer me perdoar, aí já é um problema dele, não é mais meu. E é o que coloca o Evangelho. Aquele que pede perdão e o outro não quer dar o perdão, Deus o protege da vingança. Deus o protege da vingança. Por quê? Porque a partir do momento que eu refaço com a minha consciência, eu me arrependo, eu sinto a necessidade de perdoar, eu tenho a humildade de chegar até aquela pessoa e pedir perdão. Se ela não quer me ouvir, se ela não quer receber as minhas palavras, se ela não quer compreender o meu perdão, aí já é um problema da outra pessoa. E aí ele coloca: e que o juiz, que é a nossa consciência, complementando o texto de Mateus, não vos entregue ao ministro da justiça, que não sejais aprisionado. E o que seria o ministro da justiça? O que será? Os nossos atos. Seremos entregues pelos nossos atos, por aquilo que nós estamos vendo. E dependendo dos nossos atos, se não é de misericórdia, nós vamos ficar aprisionados. Porque aquele que pratica o mal é escravo do mal. Mas aquele que também não quer se libertar do mal, por mais que ele tenha justificativa para não perdoar, ele também se escraviza no mal. Então o perdão é um benefício para quem errou e para quem precisa dar o perdão. Porque aquele que se coloca também numa posição que diz, olha, eu tenho todas as justificativas para não perdoar. Não foi eu que fiz e não vou perdoar.
Ele está se aprisionando tanto quanto o outro. E aí, esses indivíduos, ou esse indivíduo, ele será entregue ao ministro da Justiça, e ele será aprisionado. Ele será entregue aos seus próprios atos. Ele vai ter que responder pelos seus próprios atos. Por quê? Porque é aquilo que Pedro nos ensinou: o amor cobre multidão de pecados, será perdoado a quem muito amou. O amor nos absolve, e o amor vem junto com o perdão. Não dá para amar e não perdoar, e não dá para perdoar se você não quiser saber amar. Uma coisa está ligada com a outra. O exercício do amor, como eu disse, sempre vem com o perdão. O exercício do amor incondicional, ele vem com a prática do perdão, porque nós somos imperfeitos. Então nós vamos ter que perdoar muitas e muitas vezes. Então o que Jesus está nos ensinando aqui? Olha, se vocês forem implacáveis, se vocês forem puros, intransigentes, orgulhosos, vocês serão punidos pelas suas próprias ações. Não precisa disso. Deus não quer a punição, né? Deus não quer o sofrimento, Deus não quer o holocausto. Ele quer sim a misericórdia, mas para que a gente possa ter a misericórdia, é necessário ser misericordioso com o outro e conosco. E aí ele vai além, né? E vos digo em verdade, e não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último centavo. O que significa isso? Vamos pegar a doutrina espírita para nos mostrar essa realidade? E aí ele vai falar aqui sobre obsessão. Nós sabemos que os processos expiatórios, eles têm oportunidade. As oportunidades que nós temos é na família. A maioria de nós convivemos com inimigos dentro dos nossos próprios lares. Enquanto nós não resolvermos centil por centil que desse ódio não vire amor, nós não vamos sair desse círculo, nós não vamos sair dessa realidade espiritual. Então é necessário que eu aprenda a dar a outra face, é necessário eu reconciliar com o meu inimigo, com o meu irmão, melhor dizendo, enquanto eu caminho com ele. Tem 3 fatores aí importantes para a gente falar dentro dessa frase. Por que é necessário que eu reconcilie com o meu irmão? Antes que seja tarde demais. Porque uma vez ele desencarnado, o que ocorre nos processos? O processo de obsessão. O processo de obsessão, de perseguição, de sintonia, até que seja feito por vingança aquilo que precisa ser realizado entre eles. Então Jesus diz: olha, vamos ser inteligentes e vamos aprender a amar e vamos dar o braço a torcer antes que pode ser tarde demais. Porque o que vai acontecer? Nós vamos apanhar, desculpe usar esse termo, nós vamos tomar bordoada espiritual e não vamos saber de onde está vindo. E vai ficar difícil o reconcílio. Vai ficar complicado, vai haver perseguição, vai haver dor, vai haver sofrimento. Então vamos reconciliar agora. Agora é o momento de reconciliar. Reconciliar enquanto nós estamos na mesma realidade, na mesma condição. Porque a hora que um estiver numa realidade que no qual dá muito mais vantagem a ele, porque a gente sabe que dá muito mais vantagem para o obsessor, aquele que se encontra no mundo espiritual. Por quê? Porque nós estamos presos no corpo físico. Nós não conseguimos sempre sentirmos, saber o que eles estão arquitetando, aquilo que eles estão projetando. Nós não sabemos. Então é necessário reconciliar, porque vai haver realmente choro e ranger de dentes. Segundo fator que é importante: se nós não reconciliarmos, nós vamos encontrar com esses nossos irmãos no mundo espiritual. E ali vai ter duelo, vai continuar o duelo.
né? Um com o outro vão continuar se degladiando, vão continuar se combatendo, se destruindo, se aniquilando. Então é necessário que eu venha me reconciliar com esse indivíduo, que eu resolva, porque no mundo espiritual a coisa é mais complexa. Por quê? Porque tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu sinto no mundo espiritual é tudo mais rápido, se realiza de uma forma bem mais acelerada e acentuada do que no mundo espiritual. Então a lesão dos nossos perispíritos, o que ocorre? Nós estamos nos lesionando o nosso corpo espiritual, lesionando o nosso perispírito, e isso vai acarretar o quê? Vai acarretar problemas futuros. Bom, se eu não me reconciliar com ele no mundo espiritual, que ainda não consegui, é muito provável que eu venha com ele na minha família. Aí eu posso vir como irmão, eu posso vir como marido e mulher, eu posso vir como pai e filho, mãe e filho, e aí, pelos laços consanguíneos, nós vamos ter que reconciliar. Então a primeira fase não é a mais fácil? A primeira fase que Jesus ensina não é a mais fácil? De reconciliarmos, né? De resolver agora. Vamos dar o braço a torcer, vamos deixar o orgulho, né? Vamos conversar lá com o fulano, com o ciclano, vamos pedir desculpa, vamos ter a humildade de rever os nossos erros também. Mas eu não fiz nada. Mas a gente deve pensar também que uma hora pode se trocar as posições. Uma hora pode ser a gente que passa por uma circunstância, ocasiona uma circunstância dessa, e aí nós queremos o perdão. Se nós queremos o perdão, se nós queremos ser compreendidos, se nós queremos ser perdoados, é necessário que eu também perdoe. Por quê? Porque eu também erro. Eu também posso ocasionar e ter os mesmos deslizes que aquele irmão está tendo comigo. Talvez não da mesma maneira, mas eu posso ocasionar isso de uma outra forma. Então como é que eu gostaria que fizessem comigo? Como é que eu gostaria? Eu gostaria de receber o perdão, que alguém me olhasse no olho e me desculpasse, para que eu pudesse refazer aquele vazio da minha alma, aquela dor moral que me persegue, aquela insônia que me tira o sono, que me dá aquele cansaço, que me dá aquela irritação, porque eu não consigo tirar aquela cena da minha mente, porque é isso que ocorre. O perdão é para libertar o indivíduo de todas as maneiras, é para libertar o emocional do indivíduo, é para libertar o indivíduo naquele ato, no pensamento, é para libertar o indivíduo espiritualmente. Por quê? Porque aquele que comete o ato fica se repetindo na mente dele. A gente pode ver isso, né, nos livros. Devastando o Invisível, por exemplo, da Ivone Pereira. Ela narra, o que ela narra? Ela narra indivíduos que tiraram a vida, mataram outros, e esses indivíduos homicidas, eles ficam presos naquela cena do crime. Ele volta à cena do crime, ele volta àquela cena. Por que ele volta àquela cena? Porque ele desequilibrou a lei divina. Além de voltar àquela cena, que é o pensamento dele, aí também vem a dor moral, que começa a vir o arrependimento, começa a vir aquela prisão emocional, porque é uma prisão emocional. O indivíduo se aprisiona emocionalmente naquela cena, porque por trás daquela cena tem a família que sofre, e ele consegue ver a família que sofre, ele consegue ver o sofrimento e o abatimento daquele que no qual foi a sua vítima. Ele percebe isso. E aí vem a dor moral, a parte espiritual, né? Onde o indivíduo realmente ele fica entregue. Ele fica realmente entregue àquela realidade, àquela condição. Sabe como é que tira um sujeito desse? Sabe como é que sai dando perdão? Que ele tenha o perdão. Porque a hora que ele tem o perdão, a hora que ele é
porque já veio o arrependimento, vem a vontade de sair daquela situação, porque ele é escravo daquela situação, é o que eu falei. Quem pratica o mal é escravo do mal. Ali são as suas experiências, e aquilo se repete, e ele fica preso naquilo lá. Ele fica preso, então ele é escravo do mal. Como quando nós fazemos o bem, nós sentimos o êxtase do bem. O bem nos liberta, o amor nos liberta, o perdão nos liberta. Tudo isso é leve. Ao contrário, que é a falta de perdão, que é a vingança, que é a mágoa, que é o ódio, nos escraviza. Nos escraviza. Nos pune. Por quê? Porque a lei de Deus é misericórdia. A lei de Deus é pacificação, ela é amor, ela é libertação. Então Jesus estava nos ensinando a lei do Pai, a lei que rege o universo. Olha, o que ele quer dizer para nós? Nós não precisamos sofrer. É o que diz o livro dos Espíritos. Por que sofremos? A resposta: sofremos pela dureza dos nossos corações, porque nós somos duros, nós somos implacáveis. E como nós somos implacáveis, automaticamente nós aplicamos uma lei implacável. E na maioria dos casos, os processos obsessivos, os processos de possessão, subjugação, ela vem dessa realidade. Quando nós atendemos alguns casos de obsessão, de fascinação, às vezes até uma subjugação, onde a pessoa já não tem mais a força mental, ela não tem força mental, ela não tem força física para ter o domínio da sua mente, porque o obsessor é tão implacável com ele, conforme ele foi com aquele irmão obsessor, que ele perde a força, a sintonia é muito grande. Existe uma infecção fluídica. O André Luiz fala muito bem isso, a evolução dos mundos. Essa infecção fluídica, onde a presença do obsessor é constante em nossas vidas, mina as forças do obsedado. O obsedado, ele perde o comando mental. Ele se sente abatido, ele tem fraqueza, ele não tem ânimo, não tem coragem para nada. É um cansaço, é uma infecção fluídica, é uma simbiose entre o obsessor e o obsedado. O obsessor alimentando a vítima de vingança, jogando todo o fluido pesado, toda a carga tóxica no perispírito da sua vítima. O outro, com a sintonia aqui no qual deu abertura porque é devedor, sente todo aquele fluido tóxico. Ele fica doente psiquicamente e organicamente. Existem muitos casos desses, A medicina hoje reconhece. Isso está nas normas de psiquiatria. Reconhece hoje que há possessão, há um espírito no qual observa uma outra pessoa encarnada. Hoje a própria psiquiatria hoje faz parte do regulamento de psiquiatria, faz parte das normas, que existe processo obsessivo. Então a nossa medicina reconheceu isso, que existe um processo de obsessão. E posso falar uma coisa a vocês: a maioria das nossas doenças, claro que por abertura mental nossa, por sintonia, patologias psíquicas, físicas, são ocasionadas por obsessão, por simbiose mental. Por simbiose. Indivíduos que se escravizaram, indivíduos que mentalmente são devedores com a própria consciência, são devedores um para com o outro pela falta de perdão, pela falta de amor, pela falta de indulgência, porque não foram indulgentes, alimentaram o orgulho, alimentaram o egoísmo, e aquilo foi crescendo. E há níveis de obsessão que duram milênios, séculos, um perseguindo o outro, um tirando a vida do outro. Então, quando nós pegamos hoje, no nosso planeta de mundo de provas e expiações, de mazelas, dificuldades que são nossas,
Quantos casos de obsessão tem? Muitos. Muitos casos de obsessão. Obsessão simples, a fascinação, a subjugação com a possessão. Então a gente vê isso, né? Kardec classificou isso no livro dos Médiuns. Então muitas pessoas passam por esses processos obsessivos. As clínicas psiquiátricas, elas estão cheias de indivíduos obsedados, né? Se auto-obsedaram pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, e estão lá para um processo agora também obsessivo, mais um processo obsessivo, tomando remédio, se enchendo com um monte de remédio, né? Porque os processos obsessivos causam desordens psíquicas e desordens físicas. Por isso que a gente precisa orar e vigiar, por isso que a gente precisa dar o perdão, por isso que a gente precisa aprender a orar pelo outro, orar por aqueles que nos perseguem, porque se a gente alimentar o ódio, se a gente alimentar a vingança, a gente se escraviza em sintonia mental. A nossa mente fica ligada lá com aquele indivíduo, e é uma energia que alimenta, que fica entrando em sintonia, e que no qual eu jogo esse pensamento, ao mesmo tempo eu recebo, e além de jogar esse pensamento, eu estou criando, eu estou plasmando essa realidade, eu estou formando esse quadro, e quanto mais eu alimento isso, mais a coisa tende a piorar. Aquilo vai estreitando. Eu ia fazer um comentário, só fortalecendo a sua fala. Na minha família, como você já sabe, tem uma pessoa com problema psiquiátrico. Existem situações, momentos, dias, semanas, que a pessoa fica tão impregnada que ela não tem a vontade de levantar da cama para comer, ela não tem vontade de levantar da cama para tomar banho, para fazer nada. Ela fica dia e noite deitada na cama. E aí você vai abordar a pessoa fala assim, eu não estou legal, eu quero ficar assim. Então você percebe que tem alguma coisa errada acontecendo, porque está medicado, a medicação, está tomando a medicação, está controlada a coisa, mas a pessoa parece que está entregue a um desânimo, a uma situação de só dorme. É como se tivesse tomado nem sei quantos comprimidos de uma vez só para dormir, entendeu? Muito interessante a sua fala, porque olha, a gente observa... Processos obsessivos, é claro que a nossa mente, nossa história, como diz o Benedito, não começa agora, não termina agora, e nós somos autores e arquitetos do nosso destino sempre. Se a gente não vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, nos leva à depressão, né? Quando eu falo de auto-obsessão, é um pensamento vicioso, de pessimismo, o vitimista, o indivíduo que só se queixa, o indivíduo que não busca um sentido para a vida. Uma baixa autoestima. Então, na verdade, todos nós podemos adoecer psiquicamente, né? E aí gerar uma certa melancolia, e da melancolia uma depressão. Existem pessoas que trazem um estado depressivo até por um processo de obsessão. Então existe a depressão criada pelo próprio indivíduo, que depois pode-se ter uma sintonia, né? Porque o nosso pensamento se sintoniza com outros pensamentos e automaticamente isso se acentua, mas existem também depressões que são ocasionadas por processos obsessivos. Existe sim, existe. Nós já tratamos inúmeros casos de depressão, 2, 3 sessões, e a pessoa chegar abatida, né? E fazer um processo de obsessão, tratando a pessoa e o irmão desencarnado, e percebermos que aquela depressão estava sendo ocasionada por um processo obsessivo. E um processo obsessivo que não era dessa existência, que não vinha dessa existência, que vinha de existências passadas, né? Então ocorre isso, e de você ver a melhora significativa depois da pessoa. Então existem casos. Agora, existem casos de depressão e de obsessão que às vezes não é uma encarnação, não é esse abatimento, né? esse desânimo,
essa falta de força, mesmo que haja um processo de desobsessão, de tratamento, alivia-se. Alivia. Mas isso perdura. Porque quanto mais estreito, a obsessão, quanto mais estreita ela é, quanto mais alimentada ela é, pior é. Os sintomas são graves, são acentuados. Há um entrelaçar entre fluidos, há um compartilhamento de ideias, de intenções, de desejos. A gente não sabe a complexidade de uma obsessão, né? O Kardec, ele classifica a classificação de três módulos de obsessão: a simples, a fascinação e a subjugação. Mas dentro dessa classificação existem nuances, né? Até o caso de possessão, de você pegar um indivíduo que ele precisa ser internado, ele não tem mais condições de viver na sociedade e ele precisa ser internado, ele precisa viver à base de medicamentos, e não só de medicamentos, ele precisa de um tratamento espiritual em conjunto com isso. Mas a gente percebe que há um alívio, às vezes há uma melhora, depois recai, há uma melhora. O Ceará, que nos deu a oportunidade de trabalhar muitos e muitos anos, né, o Ceará, que é o hospital psiquiátrico, a gente acompanhava esses pacientes. A gente percebia que a obsessão era tão profunda, e às vezes as pessoas questionavam: mas por que é que não retira o obsessor? Por que o obsessor ele não sai desse quadro? Porque na verdade, um está preso ao outro, um se alimenta do outro. É o hospedeiro e o parasita, que diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Um alimenta-se do outro. Se você tirar o parasita, o hospedeiro morre. E o parasita, se o hospedeiro, ele também não aguenta por muito tempo. Então é um processo que vai, expiatório, que vai de existência a existência. É um processo lento, gradativo, né? Então não tem essa melhora como a gente espera. E a doutrina, ela nos ajuda a compreender isso. O Dr. Bezerra de Menezes, ele tem um livro chamado Loucura sob um Novo Prisma, né? E é um livro revolucionário, porque ele faz um estudo sobre a loucura. E ele chega à conclusão que uma boa parte da loucura, ela vem pelo processo de obsessão. A obsessão leva o indivíduo à loucura, que leva o indivíduo ao suicídio. É um prato cheio para os obsessores. É o trâmite da obsessão: loucura, suicídio. Por quê? Porque não tem transgressão maior da lei do que você se suicidar, você tirar a sua própria vida. E eles sabem disso. Os obsessores sabem disso. Porque os traumas do suicídio são profundos e longos e traumáticos. Levaram o indivíduo a uma paranoia no mundo espiritual. Ele fica insano e às vezes por séculos, reencarnando às vezes num corpo frágil, debilitado mentalmente, com várias e várias lesões, com muitas lesões. É o que os obsessores querem ver nossa felicidade. Por isso que nós precisamos reconciliar com eles, porque a vingança nos leva ao duelo. O duelo só fortalece essa ligação fluídica, só estreita esse caso. Então é necessário perdoar, é necessário amar, é necessário dar a outra face, é necessário orar por aqueles que no mal querem ver realmente a nossa infelicidade. É necessário, é o que Jesus nos ensinou, para que não possamos, para que não venhamos cair, né, nessas artimanhas da obsessão. E a obsessão é um processo que infelizmente retarda o nosso progresso. Além de retardar o nosso progresso, ele passa a ser de uma forma extremamente dolorosa e punitiva. Não precisava. E não precisa. Não precisa. A vida do Cristo, ele traz um código moral além do amor, né? O tribunal de Deus, ele é recheado de amor, ele é recheado de misericórdia. Então Jesus veio nos ensinar isso. Não é Deus que pune, não é Deus que castiga. Somos nós pelas nossas escolhas. Somos nós
envolvidos pelo nosso orgulho, envolvidos pelo nosso egoísmo, envolvidos pela chama da vingança. Você fez assim, eu vou fazer assim e vou fazer pior. Quer dizer, é claro que nós não vamos realmente ter prazer em viver, porque quem aguenta viver dessa maneira? Ninguém. Até que chega uma hora que a gente perde a clemência. Até que chega um momento que a gente chega na casa espírita com dor, com um processo de obsessão profundo, com depressão, com tentativas de suicídio, para quebrar a dureza dos nossos corações, dizendo, não, eu preciso, é aqui o meu lugar, é aqui que eu tenho que rever e analisar os meus erros, o meu eu, a minha essência, a minha realidade. Sou eu que tenho que me perdoar, sou eu que tenho que me melhorar, sou eu que tenho que orar por aqueles que me perseguem. E automaticamente vai acontecendo o alívio, vai acontecendo a cura. Eu vou me libertando pouco a pouco desses meus irmãos. Ou eu me liberto deles, ou eles me acompanham na minha transformação intelectual e moral. É assim que funciona. Então nós estamos aqui para ser melhores, para nos educar. Quando nós nos educamos, o que ocorre? Nós também ajudamos na melhora dos nossos irmãos que no qual estão ao nosso redor, e nós temos um compromisso. Nós não vamos nos afastar deles. Existe um processo chamado no universo magnetismo. A lei do magnetismo é a lei de atração e repulsão. Eles são atraídos ao meu campo áurico. Eles são atraídos porque eu tenho um compromisso com esses irmãos, eu tenho um débito de consciência. E eles reconhecem, por mais que eu esteja em um outro corpo, eles sabem, eles nos conhecem pela nossa energia. Eles sabem quem nós somos no passado. Então não tem como disfarçar. Porque eles não conseguem nos enxergar com essa personalidade. Eles nos enxergam, eles nos identificam pela nossa energia. Percebe que está e eles nos reconhecem o que nós fomos em vidas passadas. Eles conseguem enxergar isso. E é assim que eles nos envolvem. E é assim que nós temos que nos reabilitar perante a nossa consciência e perante esses nossos irmãos. Então, quando a gente fala o processo de desobsessão, o processo de tratamento, né, às vezes a gente tem uma forma muito pálida de compreender isso. Na verdade, a forma do tratamento é o evangelho terapia, né? É você poder ajudar no outro, que o outro desenvolva a sua consciência, que ele compreenda, que ele mude, que ele se transforme, porque se ele fizer isso, a energia dele vai mudar, o fluido dele vai criar um campo de proteção, né? Quando você muda, quando você se transforma, automaticamente no seu campo áurico você cria essa proteção. Então é necessário mudar, é necessário deixar o velho homem, a velha mulher, para ser um indivíduo novo, um indivíduo que quer mudança. Por quê? Porque a gente não pode culpar os espíritos. A gente muitas vezes culpa os espíritos, mas os espíritos não têm culpa, né? É necessário que alguém quebre essa corrente, é necessário que alguém tire essa algema. Então, sejamos nós que estamos aqui hoje, dentro da doutrina espírita, tendo um conhecimento no qual vai nos ajudar. Não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu ficar me queixando, né? É necessário que eu faça. A minha felicidade, ela depende de mim. A minha paz de espírito depende de mim. Ah, mas eu não sei para quem eu fiz o mal. Se você não sabe para quem você fez o mal, ore. Apenas ore, né? Existe uma coletânea de preces no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma delas, ou muitas delas, é para os nossos irmãos desencarnados. Então, ore para aqueles que nos perseguem. Peça perdão. Quando vocês fizerem o Evangelho no lar, peça perdão. Que os meus irmãos que me acompanham me perdoem por todo o mal que eu fiz. Porque todos nós temos obsessores? Todos nós temos obsessores. Atira a primeira pedra quem não tiver. Todos nós possuímos, né? E é
fazemos o bem, também tem uma turminha do outro lado que não quer que possamos realizar o bem. Então nós temos que orar por eles também, temos que orar por eles, temos que envolvê-los de todo o coração, de todo o nosso amor, como Jesus ensinou. Jesus tinha uma multidão no qual queria o bem, queria compreender o amor, mas também tinha um outro lado no qual perseguia o Cristo, no qual esperava o erro do Cristo, o momento exato, né, de atacá-lo. Como que Jesus lidou com todas as circunstâncias com aqueles no qual o perseguiam? Com amor, com paciência, com oração. Né? Jesus não tinha inimigos, mas Jesus era inimigo de muitos. Jesus era inimigo de muitos. Né? Muitos viam Jesus como uma ameaça, em todos os sentidos. Político, religioso, viam o Cristo como uma ameaça. Jesus não tinha inimizade com ninguém. Ele respeitava a todos. Muitas vezes ele era firme, mas sem perder a paciência, orando, motivando as pessoas a pensarem, a sentirem, a se enxergarem. Ele sempre foi pacífico, brando e misericordioso. Ele é o exemplo máximo. Se a gente quer ter alguém como exemplo, é o Cristo. Em todas as ocasiões, ele sempre usou de uma postura completamente doce, tranquila, muitas vezes firme, sim. Firme, usava da autoridade moral dele, mas nunca para rebaixar ninguém, nunca para punir ninguém, nunca para censurar ninguém, mas fazia com que as pessoas pensassem. Ele dava um nó na cabeça das pessoas, é isso que ele fazia, para pensar. Vamos pensar, vamos sentir, vamos ver uma maneira diferente de lidar com as circunstâncias da vida. Não é lidar na vingança, não é lidar na pancadaria, né? Não é na destruição. Por quê? Porque você pode destruir o corpo. É isso que ele queria ensinar, mas o espírito continua vivo. Né? Adianta punir os indivíduos com a pena de morte? Não adianta. Por que não adianta punir com a pena de morte? Porque a pena de morte não vai educar e o espírito continua vivo. Ele vai continuar vivo e vai continuar perseguindo. Ele vai continuar se vingando. Então, as normas que nós temos, as leis que nós temos, elas são destruidoras, elas não são reabilitadoras. Elas são punitivas, elas só estreitam a vingança. Ela só cria, chama para a vingança. Né? Você pega o aborto, você pega a eutanásia, você pega a pena de morte, é só estreito para a vingança. É deixar o indivíduo mais vingativo, com mais raiva, com mais fúria. O que Jesus veio ensinar? Perdoa quantas vezes for necessário, sejam misericordiosos. Né? Todo mundo necessita de reabilitação. Ah, mas o homicida, o pedófilo, o estuprador, sim, todos necessitam de reabilitação. Todos precisam da misericórdia. Não sejamos nós a mão da vingança. Aprendemos a dar a outra face. Né? Mas para que as nossas leis sejam mais justas e significativas ao bem, é necessário que aplicamos esse bem em nossos corações. Porque se nós não aplicarmos, realmente nós vamos continuar tendo leis destruidoras. Não são leis que reabilitam. Você falou na obsessão que também você pode incomodar do outro lado, porque talvez você acaba, com seus atos, você acaba frustrando aquele outro lado que não quer que a coisa aconteça da outra forma. Então seria assim, o obsessor, porque você cometeu uma falta em outras vidas e ele quer se vingar. Ou obsessão, porque você atrapalha os planos e o obsessor não quer. É isso mesmo? Sim. Olha só, o que a gente tem que entender que mesmo na prática do bem, mesmo no envolvimento no bem, nessa construção do reino de Deus na terra, né? Porque o que nós estamos tentando fazer em nós é criar o reino do céu em nossos corações, que começa conosco em primeiro lugar. Tudo começa conosco. A partir do momento que você também ajuda, né, que outras pessoas edifiquem essa realidade em si,
É claro que existe indivíduos que vão se incomodar com essa realidade, né? Mas a gente não pode nem nos devemos nos preocupar com isso, porque quem trabalha com amor, quem trabalha no bem, né? Você tem a sua proteção, você também tem o seu amparo, mas é claro que a gente tem as nossas provas e as nossas expiações, né? Se a gente pegar o Cristo, a vida dele pregando o amor, ele recebeu muito mais a ingratidão do que a gratidão. Por quê? Por causa da imperfeição e da ignorância das pessoas. É a mesma coisa com a gente, não é diferente, né? Não guardado nas suas devidas proporções, é claro, né? Mas não é diferente. A implantação do amor, do bem, da justiça vai incomodar muitas pessoas. E pode ocorrer sim da gente receber a ingratidão, né? De experimentar o cálice amargo, mas isso tudo também faz parte para que possamos testemunhar a nossa coragem, a nossa fé, a natureza do amor, porque a natureza do amor, Ana, ela não está no ato de amar aqueles que chegam até nós, porque aqueles que chegam até nós estão abertos para receber, mas a verdadeira natureza do amor, ela tem que ser apta a amar aqueles que nos perseguem. Aqueles que nos perseguem, aqueles que realmente nos colocam contra a parede. E essa é a verdadeira natureza do amor, e Jesus é testemunha disso, porque se a gente pegar, eu sempre comento aqui, eu acho que vocês estão cansados de ouvir já, né? São muitos e muitos anos falando isso, mas as 12 últimas horas do Cristo, ele dá esse testemunho de amor por aqueles que no qual o crucificaram. O amor dele não é para aqueles que no qual já estavam aptos a receber, não. O amor dele foi no momento mais crucial da missão dele, no momento de dor, no momento difícil, no momento de abandono, no momento de traição, onde os amigos não estavam lá com ele estava sozinho. Ainda teve que consolar as pessoas onde ele estava passando com a cruz, aonde ele tinha que perdoar Pedro através de um olhar, Judas, aonde ele teve que consolar Maria e João, e aonde ele teve que amar de forma profunda, pedindo que Deus os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Então as 12 últimas horas de Jesus, elas são exemplo para todo sempre. Se perdesse talvez todo o Evangelho, tudo que ele tiver, tudo, mas ficado só aquele. Se Jesus tivesse feito só aquele momento da vida dele, eu acredito que só aquele momento seria suficiente. Porque no momento de dor, alguém amar e perdoar alguém, vocês já viram isso? Difícil, não é? Não é. Mas ele foi exemplo, ele foi exemplo, ele ensinou a gente, eu vou dar o meu testemunho a vocês, no momento de dor, no momento de traição, de abandono, que ele ficou sozinho, né? Aonde ele foi trocado por Barrabás, foi trocado por um prisioneiro, por um assassino, um indivíduo que matou, e ele só fez o bem, e ainda teve isso, e ser julgado pelas leis dos homens, e ser humilhado por todos, e perdoar e amar, então isso é o suficiente para nos dar um grande ensinamento, e um espírito que no qual não devia nada. Ele não era devedor, ele não era devedor de ninguém, de nada, era um espírito perfeito, um espírito que no qual já vivia a bem-aventurança, já vivia a realidade espiritual, e ele nos ensinou isso. Você tem um pai e uma mãe debilitados já, são orgulhosos e não quer a gente, o que a gente faz? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele sozinho? Eles não sabem, não, perdoa e os ama, eles não sabem o que fazem. Não, a gente não quer a gente. Então, aí é outro, mas assim, se puder fazer, faça, né? Se puder fazer, faça o que puder ser feito.
Né? Por mais que eles não queiram a presença, faça. E perdoe porque eles não sabem o que fazem. Porque se eles tivessem estado de consciência, faziam diferente. O que você puder fazer, faça de todo o coração. Faça, mesmo que eles te critiquem, te xinguem, não querem, mas você fala, vou fazer. A minha mãe... Se você se sente com a tua consciência de poder fazer algo a eles, faça. Faça com todo o amor que você tem na tua alma. E com esse amor que você tem na tua alma, você vai ser instrumento de Deus e da espiritualidade para tocar um pouco eles, para que eles possam sair dessa existência um pouco melhores. Você vai ser esse instrumento. Acredita no que eu estou te falando. Confie em Deus, confie na espiritualidade. Toda vez que você for até lá, sempre faça uma oração. E ore para eles sempre que possível. Porque através do teu amor, do teu carinho, da tua sensibilidade, você vai ajudá-los. Não perca esse amor de filho. Se você tem amor para oferecer, filha, ofereça a eles. Ofereça sempre que puder. E quanto mais, melhor. Não desista. Não desista, porque no futuro eles vão te agradecer. E tudo aquilo que você está fazendo por eles, todo esse benefício, querendo ou não, também retorna a ti em forma de bênção, em forma de paz de espírito, em forma de vivência das leis de Deus. Porque a prática do amor, ela se encontra realmente sempre nos nossos lares. Sempre. Sempre com pais, com filhos, né? Com sogras, com sogro. Sempre se encontra nessa realidade. E é nessa realidade que a gente tem que mostrar a natureza do amor. Porque, como eu disse, aqueles que estão aptos a receber o amor, que já têm um pouco de sensibilidade, já estão aptos. Mas aqueles que ainda são duros, inflexíveis, esses são doentes e precisam dos médicos. Precisa do médico de almas. E se a gente puder ser naquele momento o seu médico de alma e estar próximo dessas pessoas, nós estamos vivenciando aquilo que Jesus nos ensinou. Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes sim. E Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os necessitados. Jesus veio para aqueles que tinham aflições. Jesus veio para aqueles que tinham problemas de todas as ordens. Porque a natureza do amor seria para essas pessoas o grande remédio. Como nós nos encontramos aqui hoje, reunidos aqui, nós estamos buscando esse amor como remédio para as nossas consciências e para a nossa alma. Porque nós necessitamos de Jesus. Nós precisamos do amor dele através da espiritualidade. Nós precisamos desse alimento para fortificar a nossa alma. Por isso que nós nos reunimos hoje em nome do Mestre para tentar compreender esse amor e colocar esse amor em prática com aqueles que no qual são duros também de coração. Não estou dizendo que nós não sejamos. Nós também somos muitas vezes duros, flexíveis. E estar aqui hoje é tentar abrandar um pouco o nosso coração. É sermos um pouco melhores para receber de Deus, da misericórdia de Deus, através da espiritualidade, essas energias, essas bênçãos, que no qual possa nos envolver e que a gente possa ter um coração um pouco mais amorecido, mais sensível e sermos mais amorosos conosco e com aqueles que nos amam. Então, não deixe de amar nunca. Porque por mais que você receba não, por mais que você receba crítica, faça até onde você pode fazer. Até onde é o seu, até onde pode o seu limite. Mas nunca deixe de fazer. Nunca deixe de fazer. Esse vai ser o remédio para os teus pais. Você está levando para eles. E um dia eles vão entender isso. E vão te acontecer. Sempre ore. E faça com todo amor. Pessoal, eu vou te fazer um comentário com relação a isso. A minha mãe, nos últimos anos de vida dela, ela chegava até a me xingar, me ofender, com palavras de baixo calão. Ela tentava me agredir de todas as formas. E eu pedindo a Deus, e fui ficando, tentando, até ela fazer a passagem
que era o momento da passagem dela. E o que acontece com a gente depois disso? Eu sinto meu coração livre, aliviado. Eu sinto que eu cumpri a minha parte, apesar das ofensas. Ela me mandava embora, ela me xingava, ela falava: o que você está fazendo aqui? Não quero você aqui. E a gente ali lutando. E agora, depois que ela fez a passagem, eu sinto o meu coração tão confortado, porque eu fiz o que eu pude. Mesmo ela agindo como ela agia, eu consegui fazer o que eu achava que eu tinha que fazer. Né, Ciro? Então, que sirva de consolo para vocês. Amar sempre, né? Tentar sempre. É o melhor. Não é fácil, viu? A gente é ofendido às vezes, humilhado, Vocês não querem agir. pior ainda. Mas ore por eles. Orar já é um grande benefício. Orar é um grande benefício. Nunca esqueça deles nas suas promessas. Se a gente não puder estar presente como gostaria de fazer, que aí a gente precisa muitas vezes respeitar, né? Mas orar sempre. Uma vez que eles precisarem realmente na questão de saúde ou até mais, é outra questão. Mas orar sempre. Sempre, sempre. A gente vai para a parte prática.